Oi, é um prazer poder estar aqui novamente com você. O meu nome é Rodrigo e o assunto de hoje será quadriláteros. Vamos lá, meu aluno. Você já ouviu falar do triângulo? É um polígono de 3 lados. Agora você vai ouvir falar do quadrilátero. Também é um polígono, porém de 4 lados. Todo quadrilátero tem que possuir o quê? 4 ângulos internos e 4 ângulos o quê? Externos. Meu querido aluno, aqui nós temos o quadrilátero ABCD. O ângulo A é ângulo interno, o ângulo B é ângulo interno, o ângulo C é ângulo interno e o ângulo D também é ângulo quê? Interno. Da mesma forma que eu te mostrei os ângulos internos, você pode analisar os ângulos o que dele? Externos. Exemplo, X, Y, Z e W. Logo, você já viu comigo o quê? Os 4 ângulos internos e os 4 ângulos externos. Agora, nós vamos olhar as diagonais. Quem são as diagonais? Da mesma forma, no quadrilátero, você vai ter a diagonal AC como a diagonal o quê? BD. Meu aluno, se você já viu que nesse quadrilátero você vai ter os 4 ângulos internos, os 4 ângulos externos e as suas o quê? Diagonais. Vamos ver agora a soma. Que soma? A soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Me ajuda? Quando você tem A, B, C e D como ângulos internos e como você tem X, Y, Z e W como ângulos externos, você vai guardar para mim o quê? Que a soma deles, A mais B mais C mais D, é igual a quantos graus? 360. Da mesma forma, a soma dos ângulos externos, X mais Y mais Z mais W, também vai valer 360. Mas, meu aluno, você tem que guardar o seguinte, além dos ângulos internos, você tinha as duas, o quê? Diagonais. Em todo quadrilátero, elas serão diferentes? Não. Guarda. Vai ter alguns quadriláteros que elas poderão ser o quê? Iguais. Vamos ver agora comigo alguns tipos de quadriláteros especiais. Primeiro tipo, paralelogramos. Segundo, trapézios. E terceiros, trapezoides. Eu vou citar um por um para você. Caso a caso, para quê? Para você ter total compreensão. O primeiro deles, você viu, que são os paralelogramos. Olha bem aqui. Paralelogramo. Paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Rodrigo, eu não entendi. Como assim os lados opostos paralelos? Meu aluno, você sabe que no quadrilátero teríamos quantos lados? 4. E se eu estou te dizendo que os lados opostos são paralelos, você vai ter 2 a 2 paralelos. E quando você tiver isso, o que você acabou de ter? Um paralelogramo. Mas agora, quando você abre um paralelogramo, dentro dele tem mais propriedades. E além das suas propriedades, tem as suas subdivisões. Quer ver? Acompanha de novo comigo. Quando eu chego aqui, está o desenho de um paralelogramo para você. O paralelogramo A, B, C, D. Primeira das dicas. Todo paralelogramo, os ângulos opostos são o quê? Iguais. Primeira das dicas. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Segunda dica. Em todo paralelogramo, as diagonais se cortam. Se cortam aonde? No meio de ambas. No meio de ambas. Olha o que eu te digo. Propriedades. Primeira, lados e ângulos opostos congruentes. Outra, diagonais cortam-se mutuamente ao meio. E meu aluno, além dessas duas, tem uma importantíssima, de um conceito que você já sabe. Qual é? Ângulos suplementares. O que? Ângulos suplementares. Lembra para mim. Ângulos complementares, soma igual a 90. Ângulos suplementares, soma igual a 180. E por último, tinha mais um. Ângulos replementares, soma igual a quanto, hein? 360. Então vem aqui comigo e analisa só. Repara, isso aqui é um paralelogramo. Também foi ensinado a você que quando eu tenho retas paralelas, cortadas por uma transversal, esses dois ângulos estão do mesmo lado. Como é que é o nome deles? São chamados de ângulos colaterais. E se eles são colaterais, você vai guardar para mim. Todos os ângulos colaterais eram o que mesmo? Suplementares. E se você sabe que todos os ângulos colaterais são suplementares, olha essa coisa interessantíssima. Nesse quadrilátero, B e C são consecutivos e também são colaterais. Logo, a soma deles tem que ser igual a quanto, hein? 180 graus. E se a soma deles é 180 graus, eu posso te afirmar com certeza, são ângulos
suplementares. Ah, Rodrigo, só tem B e C suplementares? Não. Por quê? Porque B e A também são retas paralelas aqui, o segmento AD e o BC, cortadas pela transversal AB. Ou seja, esse e esse somados também vai dar o quê? 180. Da mesma forma que A mais D somados também vai dar o quê? 180. Mas engraçado, lembra? Paralelogramo, lados congruentes, opostos. Ângulos congruentes, opostos. Se esse aqui for alfa, esse aqui também vai ser o quê? Alfa. Agora, se esse aqui for beta, esse aqui também vai ser o quê? Beta. E o que você acabou de aprender comigo? Que a soma dos ângulos internos era igual a quanto? 360. E como você tem alfa e alfa, beta e beta, posso te garantir que 2 alfa mais o quê? 2 beta é igual a quanto? 360. Divide tudo por 2 para mim. Alfa mais beta é igual a quanto, meu aluno? 180 graus. Ou seja, vem comigo. Aqui, o que nós vamos ter? Primeira relação. Ângulos consecutivos, então, suplementares. Maravilha. Meu aluno, depois de falar do paralelogramo, vamos passar para um casozinho dele particular. Caso particular um casozinho dele particular. São os retângulos. Olha aqui. Retângulo. Todo paralelogramo que possui os 4 quê? Importantíssimos, 4 ângulos congruentes. Não entendi. Como assim os 4 ângulos congruentes? Vou lhe explicar. Se eu tenho um paralelogramo com os 4 ângulos iguais, eu posso te afirmar que o primeiro seria alfa, o segundo seria alfa, o terceiro alfa e o quarto alfa. Eu esqueci, mas você não. Quanto dá a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, hein? 360. E se a soma é 360, o que eu posso lhe garantir? Que alfa mais alfa mais alfa mais alfa, ou seja, 4 alfa igual a 360. Quanto vai dar alfa? 90. Guarda para mim, do fundo do coração. Em todo retângulo, os 4 ângulos internos são o quê? Iguais. E iguais a quanto? 90 graus. Olha o desenho. Chego aqui e te mostro. ABCD é um retângulo. Esse ângulo é igual a esse? É. E igual a quantos graus? 90. Da mesma forma, igual a esse, igual a esse. E guarda um segredinho especial. No retângulo, além dos ângulos serem retos, iguais a 90, as suas diagonais também vão ser o quê? Iguais. Olha só comigo. Propriedades para guardar. As diagonais são o quê? São congruentes. Agora, depois do retângulo, tem um outro casozinho particular. O paralelogramo, primeira coisa, abrir ele em 4 ângulos, o quê? Iguais. Se tornou um retângulo, que você sabe, além de ter os 4 ângulos iguais, ele tem as diagonais o quê? Congruentes. Depois do retângulo, vamos pular para outro casinho particular. Qual o nome dele? Losango. Olha o losango. Todo o quê? Paralelogramo, que possui o quê? Os 4 ângulos agora? Não, os 4 lados. E meu aluno, quando você teve retângulo, 4 ângulos iguais, agora losango, com os 4 quê? Lados iguais, será que só tem essa dica? Não. Olha só, vem comigo e veja de novo um novo desenho. Aqui está um losango, A, B, C, D. Como eu disse para você, ele vai ter os 4 lados iguais, os 4 lados congruentes. Maravilha, AB igual a BC, igual a CD, igual a DA. Porém, guarda um segredinho. As diagonais se cruzam? Se cruzam ao meio. Porque lembra? Paralelogramo, as diagonais se cruzam ao meio de cada uma. Só que, além de saber que elas se cruzam ao meio, guarda para mim, entre si formam um ângulo reto. É importante demais. E essas diagonais, ao mesmo tempo que formam um ângulo reto, elas são o quê? São as bissetrizes dos 2 ângulos. Olha só. Propriedade. As diagonais são perpendiculares entre si e o quê? Bissetrize dos ângulos internos. Maravilha. O que a gente já falou até agora? Do paralelogramo que abria em quê? Retângulo. Retângulo, 4 quê? Ângulos iguais. Losango. Losango o quê? 4 lados iguais. Estranho, você já tem 4 quê? Ângulos e 4 quê? Lados. Por favor, será que tem algum que vai ter os 2 ao mesmo tempo? Tem. E quem será esse? Será o quadrado. Vem comigo. Quadrado.
Todo paralelogramo que possui o quê? Os 4 lados e os 4 o quê? Ângulos congruentes. Então, meu aluno, analisa comigo. Se ele possui os 4 lados e os 4 ângulos, ele é o caso extremo, o caso particular. E vai ter mais alguma coisa para ele? Vai, olha o desenho. Aqui está o quadrado. Ele tem os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Cada ângulozinho desse daqui valeria quantos graus, então? 90. E lembra, as diagonais se cruzam? Cruzam. Aqui, além de tudo, elas também vão ser o quê? Iguais. E além de serem iguais, vão formar entre si um ângulo de 90 graus. Maravilha! Olha só. Propriedade. As diagonais são congruentes, perpendiculares entre si e bissetrizes dos ângulos internos. Agora, vamos ver um caso particularzinho, uma dicasinha para você não errar quando cair esse caso especial. O quê? Você pegar um retângulo e dividir ele em 2 triângulos. O que ocorre? Me ajuda. Peguei aqui agora um retângulo e vou dividir ele em 2 triângulos, dado por sua o quê? Diagonal. Mas estranho, você sabe que as diagonais do retângulo são exatamente o quê? Iguais. E elas também se cortam aonde, hein? Ao meio. Meu querido aluno, do fundo do coração, se elas se cortam ao meio, eu te faço a seguinte pergunta. Pensa, se eu tivesse uma diagonal toda valendo 2x, no ponto médio dela, dividiria em quanto para cada? X para cima, x para baixo. Agora, se eu passo a outra diagonal, elas vão se interceptar. Essa também vai ter um valor igual a quanto? 2x. Por quê? Porque elas eram o quê? Iguais. Ótimo. E se tem 2x, olha o que ocorre na figura. Como você pode observar, ali nós temos a diagonal AC e a diagonal BD. O ponto O é o ponto de encontro das duas, que está exatamente no ponto médio de cada uma delas. Logo, a gente sabe que AO é igual a x e OC também vale x. Meu aluno, da mesma forma, DB, analisa comigo. OB é igual a x e DO é igual a x. Logo, olha a próxima figura. Aqui você vai ter o triângulo ADC. Guarda para mim. Quantos graus tem aqui? 90. E lembra, sai daqui até aqui um segmento. Se esse ponto é ponto médio, recorda lá atrás. Como é que é o nome desse segmento? Mediana. A mediana está saindo do ângulo de 90 graus. Olha o que eu quero que meu aluno guarde do fundo do coração, que o segmento AC, que era a hipotenusa, foi dividido em quantas partes? 2, exatamente igual a quem? A mediana, que está saindo do ângulo de quantos graus? 90. Maravilha, meu aluno. Vamos agora para mais um dos casos de quadrilátero. Qual? Trapézios. Como é que se pode falar sobre os trapézios? Analisa comigo. Trapézio é todo quadrilátero que possui somente um par de lados paralelos, chamados bases. Olha, se eu chegasse para você agora e falasse, meu aluno, eu tenho 2 lados paralelos. Se esses 2 lados são paralelos, eu uno, melhor, 2 segmentos paralelos. Eu uno o extremo desse ao extremo do de baixo, o extremo desse ao extremo do de baixo. O que você acabou de formar? Um trapézio. Por quê? Porque ele precisa ter o quê? 2. E somente o quê? 2 lados o quê? Paralelos. Olha só um exemplo de trapézio desenhado aqui pra gente. ABCD é um trapézio. E quais são os seus lados paralelos? Seria o lado AB e o lado o quê? CD. Como dito no texto, são chamados de que mesmo? Bases. Muitos vão te falar base menor e base maior. O que a gente pode falar sobre isso? Olha aqui, AB era paralelo a quem? CD. Vamos estudar agora alguns casos de trapézio. Olha só, formas que o trapézio pode ter. Primeira, escaleno. Segunda, isósceles. E terceira, retângulo. Meu aluno, vamos partir logo de início para o trapézio o quê? Escaleno. O que seria um trapézio escaleno? Você já aprendeu que o trapézio tem que ter bases o quê? Paralelas. Agora guarda, você tem 2 ladozinhos aí que não fala nada. Os lados não paralelos. O trapézio será escaleno quando esses lados forem o quê? Diferentes. Porém, olha só o que ocorre aqui no seu exemplo. Trapézio escaleno.
os lados não paralelos não são o quê? Congruentes. Tá aqui um desenho para você. ABCD é um trapézio. Para ele ser escaleno, você tem certeza quando? AD foi exatamente o que, meu querido? Diferente de quem? BC. Escrito para você, AD sempre. Para ser escaleno tem que ser o quê? Diferente de quem? BC. Continuando, trapézio isósceles. Por favor, você acabou de ver comigo que o trapézio só vai ser escaleno quando os lados não paralelos, repetindo para você, os lados não paralelos forem o quê? Diferentes. E se esses dois lados forem iguais, muda. Em vez de ser escaleno, ele se torna um trapézio o quê? Isósceles. Mas guarda isso. O trapézio isósceles vai ter que ter os dois lados não paralelos, o quê? Congruentes. Olha o desenho comigo. Aqui está o exemplo. ABCD. Onde ele só será isósceles se ocorrer o quê? AD foi igual a BC. Porém, quando ele é isósceles, tem algumas propriedades. Quais são? Primeira coisa, os ângulos das mesmas bases são o quê? Iguais. Ou seja, o ângulo A seria exatamente igual ao ângulo B. Agora, na base de baixo, o ângulo D seria exatamente igual ao ângulo C. Será que só tem isso? Não. Guarda, além dos dois ângulos da mesma base serem iguais, vai ter uma outra dicasinha. O quê? As suas diagonais também vão ser o quê? Iguais. A diagonal AC vai ser exatamente igual à diagonal BD. Anota isso aqui. AD igual a BC e AC igual a BD. Logo, o que você acabou de ver? AD era um dos lados, BC era o outro lado. Lados o que? Iguais. Trapézio isósceles. E o que mais? AC era uma diagonal, BD a outra. Como eu comentei, tem que ter os lados não paralelos o quê? Iguais. E as diagonais também vão ser o quê? Iguais. Maravilha. Terceiro caso. Primeiro, trapézio escaleno. Segundo, trapézio isósceles. E agora? O trapézio retângulo. É quando um dos lados não paralelo é perpendicular às bases. Como assim perpendicular? Lembra, para ser perpendicular, entre a base e o lado tem que formar um ângulo que? Reto. Um ângulo exatamente igual a quanto? 90 graus. Vamos para o desenho. Aqui está ABCD. Isso é um trapézio. AD é um dos lados não o quê? Paralelos. E ele vai ser exatamente o que, meu aluno? Me ajuda. Perpendicular, porque forma aqui dois ângulos o quê? Reto, com as bases. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Qual? O retângulo. Esse lado é diferente desse. E se esse lado é diferente desse, ele tinha um nome? Tinha. Qual o nome dele? Escaleno. Com certeza, você está certíssimo. Eu posso afirmar que esse trapézio retângulo é o quê? Escaleno. Mas ele é isósceles? Não, jamais. Porque para ser isósceles, os lados não paralelos tinham que ser o quê? Iguais. Valeu ou não valeu? Continuando. O que nós temos? AD perpendicular. Lembra? Mostrei no desenho. Esse lado é perpendicular à base menor e esse mesmo lado, AD perpendicular a CD, onde CD era a base maior. Agora, vamos estudar a base média do trapézio. Mas antes de comentar ela, vamos comentar da base média do triângulo. Quer ver? Um triângulo ABC, você vai guardar. MN são pontos o quê? Médios. Rodrigo, eu esqueci. O que é ponto médio? Me dá um ajudão. Ponto médio é um segmento que divide o lado exatamente em duas partes o quê? Iguais. Aqui você tem o ponto M como médio e o ponto N como médio. Logo, eu tenho um segmentozinho. Que segmentozinho é esse? MN, onde MN tem um nome. E qual é o seu nome? Base média. Base média do triângulo. Guarda para mim. Independente de como seja o triângulo, da posição que esteja o triângulo, sempre que você pegar dois pontos médios dele, o que você vai formar? Uma base média. Guarda. A base média sempre será o quê? Paralela à base de comparação e à metade.
Como assim a metade? Olha o desenho aqui que eu vou te explicar melhor. Aqui nós temos o triângulo ABC. Independente de se aqui BC valesse 10 centímetros, eu posso te garantir que o segmento MN, ou melhor, a sua base média, vai valer exatamente o quê? 5 centímetros. Além de ser a metade, recorda para mim, o segmento MN vai ser o que em relação à base BC? Vão ser o quê? Paralelos. Continuando, olha o que ocorre aqui. MN é paralelo a BC e algo mais. MN é igual a BC sobre 2, como a gente já tinha falado. Pulando, o que nós vamos ter? A base média do trapézio. Como assim base média do trapézio? Olha a figura. ABCD é um trapézio. MN são seus pontos médios. Olha o que eu vou te ensinar agora nessa relação. Eu vou dizer para você que no trapézio ABCD, eu vou traçar uma das diagonais. Qual? AC. Mas, Rodrigo, para que traçar essa diagonal? Irei lhe explicar. Quando eu traço a diagonal AC, eu divido esse trapézio em dois o quê? Triângulos. 2 triângulos, não estou enxergando. Tá sim, me ajuda. O triângulo ACD e o triângulo ABC. Por favor, M era ponto médio. Acredita, esse ponto de interseção da diagonal AC com segmento MN vai bater aqui num pontinho, que também será o ponto médio de AC. E aí você tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Nesse momento, o que você vai ter? Chama esse ponto de P. MP é base média de quem? ADC. Se aqui é Bzão, aqui vai valer Bzão sobre 2. Da mesma forma, eu vou ter um outro triângulozinho aqui, ABC, que estaria de cabeça para baixo. Vulgarmente falando, o que tem nesse triângulo? PN, onde PN também vai ser o que dele? Base média, meu querido. E se é base média, isso aqui vai valer o quê? Bzinho? Não. Bzinho sobre 2. Logo, se eu tracei isso aqui, daqui a aqui era Bzão sobre 2, porque era a base média desse triângulo. Daqui a aqui é Bzinho sobre 2, que é a base média desse segundo triângulo. Pergunto eu à turma, quanto vai ser exatamente o segmento MN? Vai ser Bzão sobre 2 mais o quê? Bzinho sobre 2. Veja as contas. MN era paralela a AB, da mesma forma que MN era paralela a CD. Logo, você sabe que MN vai ser sempre o quê? AB, basezinha menor, Bzinho. CD, basezinha maior, Bzão. Sobre quanto, hein? 2. Guarda para mim. Toda vez que você tiver a base média de um trapézio, como é que eu irei calculá-la? Você pegará a base menor mais a base maior e dividirá por quanto, hein? Por 2. Valeu ou não valeu, meu aluno? Continuando. Aqui agora nós vamos falar de uma coisa especial. O que é? A mediana de Euler. Escreve-se Euler, mas pronuncia-se Euler. Era um matemático alemão. Olha o que ele concluiu. Que no trapézio ABCD, ao traçarmos as suas diagonais AC e BD e a sua base média MN, esse pedacinho, essa interseçãozinha vai ter um nome. Qual o nome dela? Mediana de Euler. Tem como calcular? Tem. Essa mediana de Euler vai ser exatamente o quê? Aqui era Bzinho, aqui era Bzão. O seu mestre irá lhe mostrar com toda certeza que no triângulo ADC você vai ter M como ponto médio e Q como ponto médio. Logo, daqui a aqui, de Q a M é a metade de quem? É a metade de CD. Se aqui é Bzão, esse pedacinho daqui aqui vai ser Bzão sobre 2. Da mesma forma, olha esse triângulozinho daqui. ABD. O que tem o triângulo ABD? M é ponto médio e P é ponto médio. Se aqui é Bzinho, daqui a aqui, valeria quanto? Bzinho sobre 2. Logo, eu te pergunto, se você tem um segmento maior, que é Bzão sobre 2, e um pedacinho dele aqui, que é Bzinho sobre 2, me dá um ajudão. O que eu posso te afirmar? Daqui a aqui, Bzão sobre 2. Daqui a aqui, Bzinho sobre 2. Dá para achar só esse pedaço? Dá. Vai ser o todo
menos isso. O todo era quanto? Bzão sobre 2. E esse pedacinho era quanto? Bzinho sobre 2. Logo, quanto sobra para PQ? Bzão sobre 2 menos Bzinho sobre 2. E nessa conta simples de subtração, o denominador é o mesmo, não é? E se o denominador é o mesmo, eu repito o denominador e subtraio os numeradores. E você chega aqui, relação, que nós teremos a base maior, Bzão, menos a base menor, Bzinho, dividido por 2. PQ é paralelo a B. PQ é paralelo a CD. Logo, teríamos o quê? PQ igual a quem? Base maior, CD, menos base menor, AB. E isso tudo dividido por quanto, hein? Por 2. Meu aluno, olha só, depois de concluirmos tudo isso, nós vamos partir para o últimozinho. Primeiro era o paralelogramo, depois o trapézio, com ambos as suas divisões. Falta um, o trapezoide. E o que é o trapezoide? Olha só, o trapezoide é todo quadrilátero que não possui lados paralelos. Vulgarmente falando, um quadrilátero qualquer. Continuando, ABCD. Ou seja, não tem propriedade, não tem obrigação de ter lados paralelos, ângulos iguais, lados não paralelos congruentes, nada disso. A única coisa que eu quero que você guarde, que independente de, lembra, soma dos ângulos internos é o quê? 360. Soma dos ângulos externos é o quê? 360. Valeu ou não valeu, meu aluno? Vamos agora para os nossos exercícios. Logo, meu aluno, vamos para o primeiro exercício. Primeira questão nos diz o seguinte: um trapézio isósceles, a base menor é igual a um dos lados não paralelos. Olha, um dos lados não paralelos. Prove que as diagonais são bissetrizes dos ângulos agudos. Olha o desenho. Aqui eu tinha um trapézio ABCD. Ele disse que era um trapézio o quê? Isósceles. Isso é um trapézio isósceles. O lado AD é igual ao lado BC. E, por favor, eu quero contar muito com a sua ajuda. Além de falar isso aqui, ele comentou que um dos lados não paralelos é igual à base menor. E se você sabe que um dos lados não paralelos é igual à base menor, eu posso dizer que eles têm a mesma medida. E quando eles vão ter a mesma medida na figura, o que ocorre? Analisa comigo. ABD vai ser um triângulo. E nesse triângulozinho daqui, se esse lado é igual a esse, se eu chamar esse ângulo ABD de alfa, o que você conclui? Que ADB também vale o quê? Alfa. E para ser trapézio, recorda, logo a primeira ideia, as bases têm que ser o quê? Paralelas. Então me dá um ajudão e continua comigo. Se essa base é paralela a essa, esse segmento daqui é diagonal, não é? E diagonal vai ser o que ali? Uma transversal para duas retas o quê? Paralelas. E aí, se aqui é alfa, aqui também vai ter que ser o quê? Alfa, porque são ângulos alternos e internos. Estranho, se eu tenho alfa e tenho alfa, ao mesmo tempo que BD é diagonal, BD vai ser o que aqui, hein? Bissetriz. Meu querido, analogamente, eu posso falar que o que eu fiz para esse lado esquerdo, eu poderia fazer para que lado, hein? Para o direito. E você teria a mesma relação. Por quê? Porque o trapézio é o quê? Isósceles. Esse aqui é 2α. Aqui também vai ser o quê, hein? 2α. Olha só na forma escrita. Solução. Se BDC era igual a quanto? Alfa. Então, ABD, lembra lá no alto, também vai ser igual ao quê? Alfa. Logo, como AB era paralelo a CD, lembra aquilo? Ângulos iguais. ABD igual a BDC, que era igual a alfa. Assim, podemos afirmar que BD é bissetriz do vértice D, analogamente com quem? AC. Valeu ou não valeu? Vamos agora para o nosso segundo exercício. Na figura, ABCD é um quadrado e CDE um triângulo equilátero. Lembra, lá em triângulo, o que era triângulo equilátero? É o triângulo que tem três lados com a mesma medida. Por consequência, três ângulos o quê? Iguais. Vem comigo. Calcule alfa.
ABCD é o quadrado. CDE, um triângulo equilátero. Eu quero muita atenção e muita ajuda. Se é quadrado, quanto vale os ângulos internos de qualquer quadrado? 90. 90, isso tudo era 90, 90, 90. Só tem um probleminha. CDE é um triângulo o quê? Equilátero. E como eu já te falei, no triângulo equilátero, além dos lados, os ângulos internos são o quê? Iguais. Opa, se são iguais, recorda, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá quanto, hein? 180. Como os três são iguais, você vai ter alfa mais igual a 180. 3α igual a 180, alfa igual a 60. Na figura, você vai ter esse quadrado ABCD com aqui valendo 90, porém, só esse ângulozinho vale o quê? 60. Sobra quanto para cá? 30. O que ocorreu do lado esquerdo vai ocorrer do lado direito. Se aqui é 60, aqui é o quê? 30. Mas, por favor, agora vem a pancada final, o último item. Se isso aqui é um triângulo equilátero, DC é igual a DE, que é igual a quem? EC. Mas, se aqui é um quadrado, DC também é igual a quanto? BC. E se DC é igual a BC, e se DC é igual a EC, olha o que ocorre. Solução. Isso é igual a isso, igual a isso. Lembra para mim, 60, 30. Como esse lado era igual a esse, você tinha chamado isso aqui de alfa, do lado de cá só vai poder ser o que também? Alfa. Recorda, quanto dá a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Ou seja, continuando, alfa, como CE era igual ao quê? BC, você vai ter alfa mais 30 igual a 180. Melhor isso aí. 2α, passou 30 para lá, igual a 150. Quanto vai ser sua alfa? 75. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu querido aluno, mais uma vez nós tivemos uma aula aqui e hoje o assunto foi quadrilátero. Por favor, não esqueça de frisar os casos particulares de quê? Paralelogramo, de trapézio e o quê? Aquela dicasinha importantíssima que já foi comentada aqui, mas hoje recordada para você, que a mediana que sai do ângulo reto de um triângulo retângulo divide a hipotenusa em duas partes iguais a ela mesma. Meu aluno, por favor, frise bem o que? Os seus exercícios, resolva, procure seu professor, procure seu monitor, porque aí está o grande segredo do teu sucesso.